Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, o nosso site que você já conhece, tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer pessoas, convidados super especiais aqui na nossa mesa, para a gente bater um papo sobre saúde, educação e principalmente política, tanto de Vitória da Conquista quanto da região também. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Vou fazer uma prévia aqui. Convidado, ele vem de Salvador, mas tem uma história com Conquista também, viu? É verdade. Tem o pé aqui da gente, né? Isso. Então, assim, eu vou falar primeiro sobre ele e depois eu apresento, tá bom? Não vou falar logo, não. Eu não consigo fazer surpresa, não. Vamos lá, a gente está aqui com o deputado Leonardo Silva Prates. Léo Prates. Ele é formado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Administração. Foi vereador em Salvador por 2 mandatos e também deputado estadual. Na capital do estado, ele foi secretário municipal de promoção social e combate à pobreza de Salvador e secretário de saúde. Em 2020, Léo Prates foi eleito para o seu primeiro mandato como deputado federal pelo PDT. Deputado, seja muito bem-vindo à nossa casa, ao nosso podcast. Vai ser um bate-papo bem enriquecedor, tenho certeza. Já que hoje é sexta-feira, Júlia, Wilson, eu queria começar dizendo a Vitória da Conquista, aquela música famosa de reggae de Lazo Matung, Conquista. Mesmo que você me negue, eu faço parte de você. Olha só, começamos bem. Eu queria também falar o seguinte, eu fui o presidente da Câmara mais jovem da história de Salvador e mandar um abraço pro meu amigo, presidente da Câmara, Hermínio, Sim. que nos recebeu muito bem aqui, o secretário de Saúde, Vinícius, e eu fui deputado federal eleito em 2022, você falou 2020. Perdão, falha nossa. E como é que se diz? Se não me engano, foi 7º ou 8º mais votado, não foi? Fui o 9º mais votado. 143 mil votos e 700. Tô bem. Tá vendo aí? Vocês com os números. Bom, deputado, para começar, conta um pouquinho da sua trajetória aí de vida, de como é que você chegou na política, como é que foi todo esse processo até chegar como deputado, né? Olha, a primeira coisa é uma formação familiar muito forte aqui, enraizada em Vitória da Conquista. Meu pai é o mais novo de 11 irmãos, né? A gente costuma dizer que a gente briga junto. O Prates é aqui de Conquista, né? Oriundo daqui, minhas origens estão aqui. Queria mandar um beijão para minha tia Dione, para meu tio Hermani, que ainda são moradores aqui de Vitória da Conquista. A gente fazia os debates dentro de casa. Nós somos, pra vocês terem uma ideia, 48 primos carnais. Então, é muita gente daqui de Conquista. Imagina, aqui em Conquista a galera sabe fazer filho. Só meu padrinho, Delane, que também é nascido aqui em Conquista, tem 5 filhos. São 5 homens. A gente gosta de fazer homem também, viu? Para sua tristeza, Wilson. Então, o que acontece? Eu cresci nesse ambiente muito plural, né? Quando você tem muita gente, acaba você tendo um debate muito politizado. Meu tio Hermani foi secretário aqui em Vitória da Conquista, do ex-prefeito Pedral Sampaio. Cresci nesse ambiente, esse ambiente foi que me formou, foi que me forjou a respeitar as diferenças. Eu acho que mais do que falar, respeitar as diferenças é a atitude, respeitar o pensamento, que pessoas que pensam diferente podem se amar, né? E eu aprendi isso dentro da minha casa, né? Eu tenho uma visão ideológica um pouco distinta da do meu tio Hermani, amo ele como tio, como uma pessoa que também foi muito importante na minha formação política. Então, esse ambiente eu falo porque Vitória da Conquista foi muito importante. Eu estava dizendo, no tempo das vacas magras, hoje a criançada fala em ir para Disney. No meu tempo, minha Disney era aqui, o Capinal, ali na estrada de Conquista, indo para Itapetinga. Meu pai tinha uma fazenda ali, eu passava minhas férias todas aqui, ou na fazenda ou na casa dessa minha tia Dione, né, mandar um beijão para ela também. Isso foi me forjando, foi me formando. Eu entrei para o movimento estudantil muito jovem, com 12 anos de idade, junto com a CM Neto. Foi ele que acabou me estimulando. Eu fui o primeiro líder de turma, né? Você tinha assim, eu não sei hoje como é, 5ª série, 6ª série, 7ª série. Aí na 7ª série, Neto, você vai ser o líder do ano. Aí eu fui o líder do ano no Colégio Marista, que é um colégio católico de Salvador. Sim. Aí nós fomos contemporâneos, ele me estimulou e do movimento estudantil eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade Federal, fui secretário-geral da Universidade Federal da Bahia, entrei para o movimento estudantil do PFL, também estimulado por ACM Neto, cheguei a vice-presidente nacional da juventude do PFL, do antigo PFL. Acabei ingressando também, que aí foi o que me trouxe para a política, né? No movimento dos direitos da pessoa com deficiência. Entrei para a política pelas mãos de ACM Neto, mas o que me levou eleitoralmente a ser candidato foi
o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, militei 10 anos na causa, de 2002 a 2012. Em 2012, eu me elejo vereador de Salvador. Então, eu acredito muito a esses dois movimentos, o movimento estudantil e o movimento dos direitos da pessoa com deficiência. Em 2012, era para eu ser o primeiro suplente do DEM. O DEM estava sem... Aí, nós já saímos do PFL e vamos para o DEM. O DEM estava sem nenhum vereador em Salvador. Aí, eu não queria ser candidato. Aí, Bruno era deputado estadual, o atual prefeito Bruno Reis era deputado estadual, falou, você vai ser candidato, a mãe de Neto, Dona Rosário, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Era para eu ser o terceiro ou o primeiro suplente, porque a gente começou muito tarde, nós começamos nossa eleição em 28 de abril, sou bom de data, como o Júlia disse. 28 de abril de 2012 eu comecei minha campanha, então comecei muito tarde, quem já foi candidato sabe. Aí... Mas acabei sendo mais votado, aquela eleição do partido. Eu tive 6.787 votos, fui o mais votado, me elegi vereador. Fui vice-líder do governo, fui o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Quem acompanha o Legislativo, quem é da imprensa como vocês, sabe a importância que tem a Comissão de Constituição e Justiça para qualquer Câmara Legislativa. É a principal. Fui o presidente mais jovem da história da Comissão de Constituição e Justiça. Da Comissão de Constituição e Justiça, eu, no final do primeiro mandato, eu já tinha sido eleito presidente. Fui o presidente da Câmara mais jovem da história de Salvador. Fui presidente com 34, 35 anos de idade. Já estou com 45, apesar dessa cara de menino. Eu mesmo me elogio, tá? Já estou com 10 anos aí de mandatos, né? 2 de vereador. Me reelegi, fui presidente. Me candidatei a deputado estadual em 2018. E eu tenho muito orgulho disso, da minha ligação com Salvador também. Eu tive 6.787 na primeira, 12.549 na minha reeleição para vereador e 26 mil votos para deputado estadual na cidade de Salvador. Nossa, isso mostra o crescimento e agora a consolidação de todo um trabalho, de toda a história com a cidade de Salvador. Eu tive 88 mil votos, para vocês terem a grandeza, eu sou um dos deputados mais votados da história de Salvador. Para vocês terem uma ideia, Embaçaí, que foi prefeito, saindo da prefeitura, quem sou eu junto de Embaçaí? Embaçaí fez 82 mil votos, eu fiz 88 mil votos na cidade. Fui estadual e federal mais votado da cidade de Salvador. Acredito muito ao trabalho que fiz na Secretaria de Ação Social e na Secretaria de Saúde, né? Eu fui primeiro de pobreza e ação social, pela ligação com o Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu, na verdade, sou oriundo da área social e acabei na área da saúde. E aí fiz 88 mil votos, estou lá na Câmara Federal tentando orgulhar vocês, tentando orgulhar o povo de Vitória da Conquista, que é a minha segunda terra do coração, onde, como eu disse, parte do tempo era em Salvador, parte do tempo era aqui. Tenho muitos amigos aqui ainda e ontem até a gente se reencontrou ali no Jack, fomos bater um papo lá, então... eu sou assim meio informal mesmo, viu, Júlio? Não, mas a gente tenta fazer isso mesmo. A gente quer deixar vocês aqui à vontade e bater um papo mesmo sobre isso. Você sentiu o peso aqui do nosso convidado, né? Vocês estão vendo, né, pessoal? Aqui o negócio é especialíssimo. Você falou que foi secretário de saúde em Salvador, como eu havia comentado também, e foi bem num período crítico da pandemia, não foi isso? Foi. Como é que foi essa experiência? O que tirou de lição? Como foi estar ali naquele meio, naquela... Primeiro, para descontrair, a gente pode contar a resenha, né? Por favor. Minha esposa é epidemiologista, é mestre em saúde pública, né? Tá fazendo doutorado. Minha irmã é médica, Priscila. Eu tenho 2 irmãs. O marido dela é médico. O noivo da minha outra irmã, Vanessa, eu tenho 2 irmãs, é médico. Minha cunhada é médica, o marido é médico. E minha outra cunhada, eu tenho 2 cunhadas, o noivo é médico. Aí eu chegava, você é médico, mas o secretário de saúde é papai. Eu nunca esperei na minha vida, eu tô fazendo essa brincadeira, porque eu nunca esperei na minha vida ser secretário de saúde. Foi realmente obra do destino e da casualidade. E também da sensibilidade de Assemineto, porque eu vinha fazendo um bom trabalho na ação social, eu estava muito feliz na Secretaria de Ação Social. Vocês imaginam o que é para uma pessoa que militou durante muitos anos nos direitos da pessoa com deficiência, você ter a possibilidade de realizar, de fazer, de contribuir. Então, eu estava muito feliz com diversos programas, me aproximei muito do movimento da pessoa em situação de rua, fiz junto com o professor Antônio Neri, que também é daqui de Vitória da Conquista, é primo do meu pai, inclusive é médico, famoso, e foi ele o criador, pouca gente sabe, mas foi ele o criador dos consultórios na rua, que é um programa federal, daqui, é um filho ilustre de Vitória da Conquista. Olha. Jair Guzmão, que é seu irmão, e tantos outros que também fazem parte da minha formação, e eu tive a oportunidade de voltar a conviver com essas pessoas.
Aí me aproximei do movimento de pessoas em situação de rua, me aproximei do movimento animal também, de proteção animal. Claro que eu fui muito mais para a área de cuidados do que para a área de direitos. Para você ter uma ideia, é minha a implantação da diretoria animal na cidade de Salvador, é minha a ordem de serviço do Hospital Público Veterinário, toda a política de cuidados, que às vezes os animais são atropelados no meio da rua, toda a política de cuidados com animal de grande porte, nós somos referência. Toda a parte de controle populacional, castração também, foi implantação nossa. Então, eu tenho uma história... Pouca gente sabe, mas como eu resolvi criar a diretoria, fui o primeiro secretário de proteção animal da história da Bahia. Olha só. Entendeu? Então, assim... Rapaz, a trajetória aí, você tá vendo, né? Rica. Nessa experiência na Secretaria de combate à pobreza, né? Promoção social e combate à pobreza, você migrou, né? Saiu do SUAS e foi pro SUS. Isso, aí você pegou. Eu acho que essa foi a grande sacada de ACM Neto. O SUAS é um mini SUS. E eu fui me afeiçoando àquilo e estava indo relativamente bem. Eu acho que eu estava indo bem, né? Claro que isso é uma avaliação do cidadão. A gente tem que ter humildade para ouvir os elogios e as críticas. E eu estava indo relativamente bem. Aí 6 meses, eu me lembro, vocês gostam de data também, a gente está falando em 2 de maio de 2019. Rapaz. Eu tinha assumido a secretaria em 9 de fevereiro de 2019. A ACM Neto vira para mim, eu estou pensando em lhe mudar para a saúde. Aí eu virei, meu Deus, agora eu já com os projetos estruturados, o Wilson, o Júlia, com os projetos consolidados, com todo o meu planejamento para 3 anos dentro da secretaria, realmente deixar uma marca, com os projetos para pessoa com deficiência, todos enraizados. A diretoria da pessoa com deficiência a gente consolidou, né? A implantação foi no gabinete do prefeito, mas eu trouxe para dentro da Secretaria de Ação Social, porque eu realmente tenho um carinho muito grande, uma militância antiga dentro desse movimento. E eu quero, falando desse movimento, aproveitando o Júlio aqui, homenagear todas as mulheres, porque o sexo frágil somos nós homens. Para você ter uma ideia, a maioria das famílias onde há crianças com deficiência, o homem abandona. Então, nós que somos o sexo frágil da história, e se há justiça social no mundo é graças às mulheres, porque 23% da população tem algum tipo de deficiência. Então, a ACM Neto me chama 2 de maio de 2019, aquilo veio como uma bomba, porque se você pegar, eu tinha 9 de março, 9 de abril, 9 de maio. 3 meses. Eu falei, meu Deus, o que você está reservando para mim? Aí começou a conversa, eu pedi a ele um tempo, começou a conversa, fui para casa. Alguns amigos, inclusive do PT, eu não tenho um adversário político como inimigo, do PT, do PSB, do próprio, aquela época, do próprio União Brasil, como o Wilson falou, eu só mudei para o PDT em 2020. Então a gente está falando aí do ano de 2019. Falavam, você vai se enterrar na saúde. Saúde é obrigação, não tem jeito de dar, não tem jeito a dar. E para mim, assim, é uma emoção muito grande estar aqui, porque a pessoa mais importante para eu topar aquele desafio foi meu pai. Conquistense da Gema virou e disse assim, meu pai me disse uma frase que eu uso sempre. Eu me emociono porque, vocês sabem, meu pai no último dia 9 de abril de 2022, ele teve um AVC aqui em Vitória da Conquista no dia do meu aniversário. Inclusive, meu aniversário é 5 de abril, eu estava comemorando com a família aqui. Meu pai virou para mim e disse assim, nunca foi fácil para a gente. Nunca foi fácil pra gente. E eu agradeço, desculpem. Não, fique à vontade. Vontade. Toma uma aguinha, respira. Tá em casa aqui, fique tranquilo. E uma experiência que peso, realmente né? foi difícil. Ele ainda tem a referência do pai, como você disse, porque a gente fez essa pergunta, porque a gente sabia que naquele período da pandemia, você ficou em evidência também no sentido de que aparecia muito Tem uma história engraçada disso, vocês querem, só para gente descontrair e sair do peso emocional. Muita gente me pergunta, eu cheguei no Ministério da Saúde outro dia, aí eu tô vendo um cara me olhando, o secretário nacional, acho que é de atenção primária ou atenção terciária, me olhando, Aristides o nome dele, é pernambucano, ele me olhando, eu falei assim... Se fosse num bar, eu já tava aqui levantando, porque esse caba me olhando assim. Aí eu olhei, ele me olhando. Aí ele olhou. No meio da reunião, eu tava com a ministra Anísia, né? Eu sou da Comissão de Saúde lá da Câmara. Aí ele olhou. Você é um menininho do SAMU. Aí eu falei, obrigado pelo menininho. 45 anos e no shape, sendo chamado de menininho. Ganhei o dia. Aí, mas pra vocês terem uma ideia, você tá falando da evidência...
Rapaz, eu imitei. Você lembra Cid Moreira e aquele Sérgio Chapelin? Sim. Você sabe como surge a camisa do SAMU? Eu recebi uma homenagem do SAMU. Eu realmente gosto muito do SAMU. Um dia a gente faz um programa, fazer um debate. Sobre isso. Até Vinícius me convidou para a inauguração da base do SAMU. Eu tô assumindo compromisso de público aqui no interior baiano, que eu vou vir, porque é uma das minhas grandes Vamos paixões. cobrar, vamos Nós tivemos cobrar. esse episódio do Interior Baiano praticamente específico sobre o SAMU. Foi. Inclusive. Vocês deviam ter me chamado para fazer o debate. Eu gosto Tá muito bom. mesmo. Vamos marcar, Maravilha, vamos marcar. Gosto muito. Aí o que acontece? Eu tinha recebido uma camisa do SAMU. E eu tinha uma rotina. Qual era a minha rotina? Eu chegava em casa às 11h30, meia-noite, na Secretaria de Saúde, a gente tá falando da Secretaria de Saúde, e 4h30 eu acordava, ficava de 4h30 às 6h, estudando com minha mulher. 6 horas eu começava, de 6 às 8 eu começava a dar entrevistas, porque isso aliviava o meu dia, era uma forma de eu me organizar. Eu sou engenheiro, sou bem cartesiano, então era uma forma de eu organizar o meu dia para poder conseguir fazer tudo que você tinha que fazer. Você tinha que tranquilizar a população, a comunicação era muito importante. Então eu divido o sucesso que nós tivemos em Salvador com a administração do prefeito ACM Neto e do prefeito Bruno Reis, com os profissionais de saúde, mas também com os profissionais de imprensa, porque você precisava levar uma tranquilidade. Sim. Aquela hora estava todo mundo agoniado, a gente nunca tinha vivido aquilo, todo mundo em suas casas. Então de 6 às 8 eu tirava para a imprensa, porque era importante para mim, para prestar conta, e era importante para as pessoas também, para ouvir o que a autoridade sanitária da cidade tinha a falar. E aí um dia, rapaz, eu acordei tarde, acordei 5 horas. Eu acordo normalmente 4h30, acordei 5 horas. Minha esposa também, porque ela que me ajudava muito também, foi graças a ela. Ela era mestrada em epidemiologia. A única coisa que eu tive de mérito foi prestar atenção. Eu sempre digo aos profissionais de saúde, às pessoas, eu não atrapalhei o trabalho, já foi uma grande contribuição. Aí, eu nesse dia me atrasei muito, cara. Falei, o que eu vou fazer? Aí tava a camisa do SAMU assim, eu falei, tirei a camisa do SAMU, peguei aquela água, botei o zoom aqui, porque aí começava, né, a rotina. E a gente não tirou nenhuma foto daquela época, eu de bermuda, com a camisa do SAMU, e dando entrevista, e assim virou todos os dias. Eu botava a camisa do SAMU, às vezes conseguia tomar banho, graças a Deus, televisão do Teixeira, às vezes conseguia tomar banho, às vezes não conseguia tomar banho, aí se arrumava direitinho, botava o zoom e vinha. Então, só voltando um pouquinho, eu tomei um susto, meu pai virou... Nunca foi fácil pra gente, você precisa ajudar as pessoas. Mas eu não imaginei que ia ser tão difícil. Porque eu assumo, sem ser da área de saúde, e depois Deus me orientou, porque assim, todo domingo, como eu disse a vocês, eu sou de família de profissionais de saúde. Aliás, eu queria homenagear todos os profissionais da saúde em nome de meus primos, né? Aí me permita também trazer um pouco para a família. Marcos Prates e Andréa Prates, que são médicos aqui em Vitória da Conquista. Marcos é endócrino e André é pediatra, então eu queria homenagear todos os profissionais de saúde na figura dos dois. E aí, aquele período, eu assumo dia 9 de julho de 2019. 6 meses depois de assumir a Secretaria de Promoção Social. Eu quero que vocês entendam, para vocês entenderem um pouco também do ser humano, Léo. A dificuldade que eu estava e o desespero que me bateu. Eu estava na minha primeira experiência no Executivo, na Secretaria de Promoção Social, e eu já sou chamado para uma das pastas mais importantes, dia 9 de julho de 2019, com problemas muito sérios. E no dia 13 de março de 2020 começa a pandemia, o que eleva a Secretaria de Saúde não para a importância de Salvador, não para uma importância só local, mas uma importância também estadual. E acabou que o nosso trabalho elevou para uma importância nacional. O Aristides, que eu falei para vocês, me reconheceu, porque eu gosto de falar, eu acho que vocês já perceberam, se deixar a gente fica aqui a manhã toda. Maravilha. Eu gosto de falar. E aí... toda semana eu praticamente estava no Jornal Nacional com a camisa do SAMU. Então, por isso que acabou gerando uma identidade. Marcelo Queiroga me botou um apelido que eu gostei pra caramba, que é o Rei do Furdunço. Eu criei um fórum nacional de secretário de capital pra gente trocar experiência com Recife. Às vezes a gente trocou remédio, faltava um aqui, faltava outro lá, a gente trocava. Então, a gente ia. E para vocês terem uma ideia da dificuldade do ser humano, ainda falando do ser humano, eu dei o contexto para vocês entenderem. Além de tudo, em 2019, é a primeira vez que eu estou contando isso, eu vivi uma crise grande no meu casamento. Aliás, é a segunda. Eu falei no podcast Chico Kertz lá em Salvador. Porque minha esposa era diretora de vigilância epidemiológica com o secretário que me antecedeu. E legalmente eu não precisava exonerá-la. Mas eu achei que moralmente, às vezes, nem sempre o que é legal é correto. E minha esposa tem capacidade técnica muito mais do que eu para ser secretária, para ser o que for. É funcionária de carreira da Secretaria Municipal de Saúde.
Mas eu falei, olha, o povo vai falar tudo que você... Eu aprendi com o deputado Alan Sanches, tudo que você tem que explicar é ruim. Exonerei ela. Quando eu exonero, ela ficou muito aborrecida comigo. Isso deu uma crise grande. Então, eu estou falando um pouco do contexto do ser humano para vocês irem compreendendo a complexidade daquele momento. Pra vocês terem ideia, eu nunca tomei remédio na vida para dormir. Eu tive que tomar remédio para ansiedade para conseguir dormir, que foi a Prazolam 0,5 durante 9 meses para poder conseguir dormir. Hoje eu me livrei disso, estou bem como que. Mas assim, foi um período rico da minha vida. Eu agradeço a Deus, eu pude mostrar o meu trabalho. Eu acho que com minhas qualidades e defeitos, erros e acertos. Ninguém é perfeito. A gente precisa ter essa humildade. Eu procurei fazer o meu melhor, as pessoas viram que eu procurei fazer o meu melhor, e eu pude mostrar às pessoas um pouco do ser humano, um pouco do gestor e, sobretudo, muito do esforço. Muito do esforço que eu fiz. Porque uma coisa, ninguém pode dizer de mim, Wilson, Júlia, que eu não me dediquei. Eu trabalhava, aí como diz no popular, como um cavalo. Eu começava às 4h30 da manhã e parava meia-noite, 1h da manhã, todos os dias. Porque me dava desespero de ver. Eu fui para Rio Branco, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ali deu um boom. Eu fui para Rio Branco, as UPAs fechadas, a galera morrendo na porta, velho. Graças a Deus, em Salvador não aconteceu isso. Eu pedi a Deus tanto, eu falei, Deus, não permita que na minha gestão alguém morra sem atendimento. Porque morrer é uma decisão de Deus, mas morra sem atendimento. Porque em Rio Branco do Acre teve um período que estava acontecendo isso. UPAs restritas quer dizer UPAs com portas fechadas. Então eu falei, Deus, e aquilo me deu uma angústia, me deu uma ansiedade, Wilson, que eu não gosto nem de lembrar que dói. Ô, deputado, eu vou pular um pouquinho a fase para a gente falar sobre essa legislatura, que tem 5 meses que se iniciou. Sim. E eu queria saber se já é possível fazer uma avaliação desse período, né? Foi iniciado em fevereiro, 1º de fevereiro, e se já é possível fazer uma avaliação desse período, desse seu início de mandato, e tirar algum saldo positivo ou negativo que você possa contar pra gente. Olha, Wilson, Júlia, quando eu assumi o meu mandato na Câmara Federal, a primeira coisa que eu pedi às pessoas é paciência, né? Nós temos 513 pessoas de uma classe, que é da classe política, dentro de um local com mais 81, bote aí, 594, mais o presidente da República, 595. Então, são 600 pessoas, vamos arredondar, 600 pessoas que são a nata da política do Brasil. Então, eu pedi às pessoas paciência, tolerância, porque eu estou em aprendizado. Eu nunca fui deputado federal, eu tenho 5 meses como deputado federal. Agora, eu digo a vocês uma coisa. Eu tenho uma frase que eu, na pandemia, criei e que eu continuo utilizando como premissa. Dedicação e transpiração não vai faltar a esse deputado para servir a população. Então, eu posso te dizer que eu relatei 7 matérias importantes nas comissões que eu faço parte durante esse período. Participei de 61 votações nominais na Câmara. Me posicionei da forma que acredito. Implementei 3 medidas legislativas minhas, foram aprovadas. Tem deputados que têm lá 1, 2, 3 mandatos e nunca aprovaram nada. Eu gosto de ser legislador. Destaque para 2 emendas na medida provisória do Minha Casa Minha Vida. A que garante que novos conjuntos do Minha Casa Minha Vida terão inclusão digital, Wi-Fi gratuito para aquela população. Eu quero lembrar, para quem não entende da importância, que o Minha Casa Minha Vida às vezes é em áreas remotas da cidade, porque precisa de terrenos muito grandes. Em áreas remotas levam a população de baixa renda, e hoje todos nós sabemos, para a informação, que é poder, e para a educação, que é um poder maior ainda, a importância das ferramentas digitais. Então, pensando nisso, nós fizemos essa emenda, e a outra emenda que permite aos pequenos municípios, claro que observados os critérios técnicos, participarem do Minha Casa Minha Vida. Porque o déficit habitacional pode ser avaliado por uma somatória de municípios, por exemplo, 5, 10 municípios aqui menores da região de Vitória da Conquista. Então, assim, estando próximo da população, observando as necessidades que nós vamos melhorando. E vou dizer a vocês aqui, eu entrei agora para a comissão, e vou dizer em primeira mão, só não vou dizer o que é, porque eu ainda não apresentei. Mas eu entrei para a comissão da medida provisória, da comissão especial que vai analisar a medida provisória de reajuste da tabela do imposto de renda. Sim. Ou seja, aumentar a faixa de isenção, a grosso modo é isso que nós faremos, aumentar a taxa de isenção, porque quando você não reajusta a tabela do imposto de renda, naturalmente a sua renda cresce com os reajustes que você vai tendo, você vai alcançando faixas diferentes, ou seja, o seu desconto é maior e aquele aumento pode não refletir no sucesso financeiro para você.
Então, o reajuste da tabela do imposto de renda é importante para melhorar a sua renda do seu internauta, do seu telespectador. Essa é a grande importância. Eu acho que a gente tem que saber também explicar às pessoas o que está acontecendo. Gente, muitos deputados gostam de usar uns termos técnicos rebuscados, eu não gosto de falar a linguagem das pessoas. E aí eu vou apresentar também 2 iniciativas legislativas a essa medida provisória que vai trazer mais dinheiro aí para a área de proteção animal e para a área da pessoa com deficiência. Vocês podem ter certeza que nós iremos apresentar entre a semana que vem e daqui a 2 semanas essas medidas legislativas, essas emendas. Então, nós estamos estudando, nos dedicando, fazendo o máximo, mas é preciso ter paciência, nós estamos começando e é preciso ter humildade também, que tem gente... Eu nunca imaginei, eu estou na Câmara dos Deputados, aí daqui a pouco eu olho, mesmo com as diferenças ideológicas, políticas, eu olho, passa Aécio Neves, passa Rosiana Sarney, eu digo, poxa, eu só vi esse pessoal na televisão. Então, eu volto a dizer assim, eu olho assim, eu digo assim, rapaz, eu sou um neto de Dona Mariquinha e Seu Pedro, da Rua da Misericórdia e Vitória da Conquista. Olha onde você tá, né? Você falando dessa questão de diferenças ideológicas, você já fez até esse comentário aqui no início do podcast, o PDT, ele integra o governo Lula com o ministro Carlos Lupe, né? E em Salvador, o PDT está na base de Bruno Reis, que talvez o principal grupo de oposição ao governo do Estado, ao governo do PT. Como está o seu posicionamento hoje em relação ao governo federal e ao governo do Estado? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu sempre tenho 2 frases. Eu não tenho muro, eu tenho lado. Meu lado na política e meu amigo de mais de 20 anos... 20 não, mais de 30 anos, porque nós começamos, como eu disse, junto nos colégios, é ACM Neto. Eu acho que gratidão é traço de caráter. E a mim não falta caráter. Então, o meu lado político sempre foi vinculado ao ACM Neto. O PDT sabe, desde quando eu entrei, apesar de ideologicamente, e eu acho que isso que é bonito de ACM Neto, eu ter algumas diferenças ideológicas dele, não quer dizer porque faço parte de grupo, aí já viraram para mim, por que você não muda de projeto? Eu falei, não, eu quero mudar o projeto, não de projeto. Essa é a minha diferença. Eu acho que aqui internamente eu faço os debates, eu faço os combates e vou lhe dizer, como secretário de saúde, o cara que eu trabalhei, mais brilhante que eu trabalhei foi ACM Neto. É um ser humano diferenciado. Tudo que você debatia com ele e convencia, agora você tinha que ser bom de debate, porque o bichinho é bom, viu? Então, meu posicionamento em relação ao governo do Estado, permaneço do lado onde sempre estive, nesses 20 anos de vida pública, nesses 10 anos de mandato. Ao lado da oposição nesse momento ao governo do Estado. Isso não quer dizer, eu tenho conversado com o governador Jerônimo, que as boas iniciativas do governo do Estado eu não irei apoiar. Como secretário de saúde, vocês viram o meu trabalho, eu me aliei ao governo do Estado mesmo sendo de oposição. Quando a vida das pessoas está em jogo, nós não temos diferenças partidárias, nós temos que salvar a vida das pessoas. Então, para melhorar a vida das pessoas, nós... não temos que ter partido. Partido nós temos ano que vem. Hoje, o nosso partido é o povo. O nosso partido é o SUS, o nosso partido é o SUAS. Em relação ao presidente Lula, o PDT está na base. Só que eu me posicionarei ao lado das medidas que forem boas para as pessoas. Esse é o meu compromisso. Eu estarei ao lado da população. Agora, torço para que o presidente Lula dê certo. Porque o sucesso dele é o sucesso dos brasileiros. Eu não faço política do quanto pior, melhor. Torço para que o governador Jerônimo dê certo, porque o sucesso dele é o sucesso de todos os baianos. Agora, do ponto de vista partidário e político, eu me posiciono na oposição ao governo Jerônimo e, lógico, com o meu partido na base do presidente Luiz Inácio. Até antes da gente chamar aqui uma pausinha rápida, tem um fato realmente curioso. Na pandemia, que foi notícia nacional até, a integração entre o governo do Estado e a gestão da capital de Salvador, né? Que era você como secretário de saúde e o Fábio como... E não só isso, Wilson. Eu criei uma boa relação com o governador Rui Costa, assim como tenho com o governador Jerônimo. Eu não tenho essa visão, eu volto a dizer, eu tenho um lado, eu não tenho um muro. Eu não tenho essa visão de que a pessoa é minha adversária, é minha inimiga, não, pode ser minha amiga. Eu criei uma relação pessoal com o governador, hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nós até combinamos de logo depois do São João conversarmos. E eu acho, e aí eu quero deixar aqui uma mensagem, e o que eu tenho dito a meus colegas deputados. O Brasil não vai crescer com ódio.
O Brasil não vai crescer com famílias divididas simplesmente porque a gente pensa diferente. Eu disse a vocês aqui da formação familiar que recebi. Ao contrário, a gente pode ter pensamentos diferentes, enxergar como chegar ao melhor para a sociedade de formas diferentes, mas todos nós queremos o melhor. É nisso que eu acredito. Então, nós não vamos crescer sem diálogo. Nós não vamos crescer nos odiando. Então, assim, se eu tivesse que odiar alguém ideologicamente, eu odiar meu pai, que pensa muito diferente de mim. Então, assim, eu amo ele, a principal referência, ele e meu padrinho são as principais referências que eu tenho na minha vida. Então, o que eu quero dizer ao final é dizer o seguinte: o diálogo fortalece a democracia, o diálogo ajuda as pessoas e eu vou continuar nessa trilha, meu irmão. Não saio da minha trilha, apesar de que não vejam isso também de outra forma, como fraqueza, como aquela pessoa do centrão que vai estar em qualquer lado, não. Eu volto a dizer, eu tenho o meu lado, o meu grupo político na Bahia, meus aliados na Bahia, e ao lado deles eu permanecerei. Como vim aqui prestar o meu apoio, o meu estímulo à prefeita Sheila Lemos. Uhum. É interessante isso, que da amizade, né, de partidos diferentes, porque assim, amigos, partidos à parte, digamos assim. Não, pensamentos à parte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no campo de vocês. Se tiver, eu tenho certeza que vocês têm muitos amigos na imprensa, mas o que vocês querem é ser líder no horário. Então, amigos, audiências à parte. É isso aí. E vocês não precisam ser inimigo da concorrência. Exatamente, é isso aí. Um vai ajudando o outro. Falar com você aqui rapidinho, interiorbaiano.com.br, acessa aí o nosso site, o nosso portal, que diariamente está atualizado com notícias, assim, de política, daqui de Vitória da Conquista, de Salvador, da região. Então, acessa lá. Além de, tem todos os nossos podcasts lá, todos os convidados que já passaram por aqui. É só acessar interiorbaiano.com.br. E tem mais. E tem mais. Quem acompanha pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, um joinha, ativa o sino e fica ligado, sabe por quê? Porque no YouTube você vai ter uma playlist com os episódios completos do pessoal que já passou por aqui. Tem prefeito de várias cidades aqui da região, deputados, pessoal que está inteirado sobre diversos assuntos, e tem uma playlist especial de cortes, Júlia. Já facilita. Os melhores momentos de cada entrevista estão lá. Então vamos nessa, né? É verdade. Já que é a hora do Faz Me Rir, eu posso fazer o meu? Por favor. Se você que está nos assistindo, o Instagram é @leoprates. E se você quiser pegar todas as nossas redes, é leoprates.com.br. Aí, é isso aí. E vai estar no CG, aí você já dá uma olhada também. A gente dá na descrição na telinha aí, produção. Bom, vamos agora direcionar o papo um pouquinho para a Vitória da Conquista, né? Que você tem o seu pé aqui, sua família, sua raiz. Você acompanha a atual gestão da prefeita Sheila Lemos aqui em Conquista? Qual seria a sua avaliação sobre isso? Acompanho com algum interesse, especialmente após a assunção de Vinícius como secretário de Saúde. Vinícius tem uma amizade familiar conosco, né? Torço muito, é um médico ortopedista muito bem conceituado, que assume o desafio da gestão, já me coloquei à disposição dele, da prefeita. Tenho visto o esforço dele para melhorar os indicadores. Nós tivemos uma reunião, uma conversa boa ontem. Sheila assume, infelizmente, com o falecimento de Erzen. Eu acho que ela teve a oportunidade, nesse período que ela assumiu, de aprender. Ela é uma pessoa esforçada e dedicada, e eu tenho certeza que agora ela vai dar uma alavancada na gestão que Vitória da Conquista precisa. Mas, antes de tudo, ela é uma pessoa dedicada e, sobretudo, bem intencionada e de bom caráter. Isso são qualidades que, para mim, já fazem uma grande gestão. Meu pai me ensinou que nada supera o trabalho, né? E ela trabalha muito, se dedica muito, tem articulação política. Hoje ela está trazendo o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Eu acho que essa troca de tecnologia é importante para a Vitória da Conquista e para Salvador também. Aqui tem iniciativas muito boas. Traz o agrupamento político ao que ela faz parte todo para cá, para mostrar o prestígio que ela tem junto a lideranças, inclusive nacionais do partido dela, que é a União Brasil. Nós estamos dialogando. Eu, pessoalmente, apoiarei a reeleição da prefeita Sheila Lemos. Acredito muito nela, acredito muito nas mulheres, na acessibilidade das mulheres, da prefeita Sheila Lemos, e estou trabalhando para que o PDT possa ingressar na sua base de apoio. É isso. Eu tinha essa pergunta aqui para fazer. Tá vendo? Eu sou democrático, eu pergunto e respondo. Ele já tá aqui. Eu tô sentindo que ele tá de olho aqui. Porque no nosso... Eu não enxergo nada. Eu não enxergo nada, sou cego. O PDT de Conquista lançou uma pré-candidatura do advogado Marcos Adriano, visando as eleições de 2024 aqui em Vitória da Conquista. Confirmando essa candidatura, você apoiaria o candidato Marcos Adriano ou marcharia com a prefeita Sheila?
com todo respeito ao companheiro Marcos Adriano, o meu trabalho interno no PDT é para que o partido vá para a base da prefeita Sheila Lemos, respeitando aí a liderança do Marcos Adriano, não está aqui no meu intuito de tirar a liderança de ninguém, de tirar a pretensão política de ninguém. Política se faz no coletivo, nós iremos debater dentro do partido a situação dessa candidatura. Agora, eu, pessoalmente, irei apoiar, isso eu já disse ao ministro Carlos Lupe, que é o presidente nacional do nosso partido, ao líder do meu partido, André Figueiredo, que eu irei apoiar a prefeita Sheila Lemos. Léo Prates, pessoalmente, estará no palanque da prefeita Sheila Lemos. Eu volto a dizer, eu tenho um lado, eu tenho um grupo político, e meu grupo político é o grupo político da prefeita Sheila. Deputado, a gente está caminhando aqui para a reta final, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Calma. Não assusta, não. Eu quero um assunto que eu não poderia deixar de tocar aqui, gente. Senão, como é que a gente está com o deputado aqui? Recentemente, eu acompanhei uma declaração sua pela internet que você coloca... que você fala assim, o meu projeto há 20 anos é ser prefeito de Salvador. Eu queria que você explicasse o contexto dessa frase e se isso seria uma projeção para 2028. Veja, há 20 anos, quando a gente começou a construir o projeto político que teve a candidatura do ACM Neto como seu grande expoente na eleição passada, eu sempre externei o meu sonho. Começamos eu, ele e o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis. Eu e Bruno fomos os primeiros assessores de ACM Neto quando ele era deputado federal. É engraçado que eu chego à Câmara Federal 20 anos depois de assumir o meu primeiro cargo público, que foi assessor da Câmara dos Deputados. Curioso. Assessor de ACM Neto. Uhum. Então, há 20 anos atrás, eu tenho esse sonho no meu coração. Respeitei a liderança de ACM Neto, porque o líder do nosso grupo político é ACM Neto. Depois, o grupo indicou Bruno Reis, que tem o mesmo tempo que eu de grupo, e ele merecia ser candidato. Abri mão de ser vice-prefeito de Salvador em 2020, porque entendia que na Secretaria de Saúde eu não poderia deixar as pessoas na mão. Meu prazo para desincompatibilização era 1º de junho de 2020 e o auge da pandemia foi 29 de maio de 2020. Então, não poderia deixar as pessoas na mão. Minhas ambições foi sofrido, porque, como vocês... É sempre difícil abrir mão de um sonho. Não vou negar a minha humanidade e as minhas fraquezas também. Foi difícil, mas foi uma decisão acertada colocar a vida das pessoas acima de qualquer ambição pessoal. Eu acho que o coletivo está acima do individual. E também entendia que ali na Secretaria de Saúde não havia local, nem como prefeito, que eu pudesse servir melhor as pessoas do que onde eu estava, além de não poder deixar na mão toda a política de enfrentamento à pandemia. Foi eu que desenhei, foi eu que estava implantando, eu que eu digo, toda uma equipe, né? Uhum. CNPJ, vamos dizer assim, não é CPF. Tive que abrir mão, aguardei, vou apoiar a reeleição do prefeito Bruno Reis, e entendo que depois do prefeito Bruno Reis, por isso que casa o ano, entendo que depois do prefeito Bruno Reis, rimando é a minha vez. Não de ser prefeito, mas de ser candidato. Porque prefeito é uma decisão do povo e eu tenho muita humildade. Mas eu acho que eu construí uma história de amor e de identidade com Salvador que me permite pleitear humildemente ao povo de Salvador o desejo de ser prefeito. E veja, Wilson, Júlia, se a cidade decidir também que eu não devo ser prefeito, eu vou ser grato eternamente. Eu volto a dizer, gratidão é traço de caráter. E todas as minhas eleições, o povo de Salvador nunca me faltou. Todos os meus cargos públicos, o povo de Salvador nunca me faltou. Então, assim, é uma relação de amor. Eu não sei, eu sou filho de Salvador, mas eu tenho um sentimento muitas vezes de pai. Pai não olha o que filho faz. Pai quer o melhor para o seu filho. E eu quero o melhor para Salvador, mesmo que esse melhor não seja eu. Mas eu acho que o direito dentro do grupo político de ser candidato, eu construí e eu mereço, vamos dizer assim, dentro de tudo que construí pela meritocracia, que é uma marca e um traço de ACM Neto.
Então, vamos ver se daqui a algum tempo a gente traz aqui o deputado, não mais como deputado, mas como pré-candidato, imagina só. Se for, a gente traz aqui de volta, viu? Pronto, tá fechado. Compromisso firmado. Bom, a gente está chegando ao fim, mas antes ainda temos duas coisas aqui. Uma pergunta que a gente adora fazer, faz para todo mundo que vem aqui, e depois tem um quadro bem bacana. Mas hoje eu quero fazer essa pergunta. Mas você me expulsou de Vitória da Conquista, disse que me expulsou. Não expulsei, expulsou de Vitória da Conquista, então não pode fazer a mesma pergunta que todo mundo. Isso aqui foi um negócio de bastidor, vocês aí que estão acompanhando. O negócio aqui da gente. Mas, não expulsei nada. O homem é Prates. Então, o rapaz aqui, ele só não interpretou da forma que eu falei, mas a gente se acerta aqui depois. Eu gosto da resenha, viu? A gente perde o amigo, mas não perde a resenha. Nada, aqui tá tudo em casa. Seguinte, eu quero fazer uma pergunta pra você sobre Salvador, tá? Tá. A gente avalia não, a gente pergunta aqui, cada convidado que vem relativo ao seu município, à sua cidade, a gente pergunta a opinião dele sobre a atual gestão do prefeito, né? Da prefeita de lá. E como você está vindo de Salvador, eu vou perguntar. Você já falou, já deu a sua opinião um pouquinho sobre ele, mas a gente quer trazer para número. Qual é a nota que você dá para a atual gestão do prefeito Bruno Reis em Salvador? Mas eu sou aliado de Bruno Reis, sou amigo há mais de 20 anos. Eu posso dar a nota que eu quiser? Vai lá. É sua, a gente quer saber por quê. Então pronto, nota 9. Por quê? Não, ele conseguiu tocar a cidade com muita precisão. Ele conseguiu tocar os grandes projetos que a CM deixou com maestria. Ele hoje compreende e entende bem o âmago da cidade do Salvador e ele vem fazendo uma brilhante gestão. Claro que, por exemplo, o Bruno Reis teve, na minha visão, o maior desafio dos últimos prefeitos da cidade de Salvador. Por quê? Porque ele pegou, na minha visão, o melhor da história. Sucedeu o melhor da história, que foi a CM Neto. Não é nada fácil. Então, para mim, na minha humilde opinião, a CM Neto, para não ofender ninguém, foi um dos maiores da história. Não o maior, mas um dos maiores da história da cidade de Salvador. E a cidade de Salvador deu a ele a maior votação que já deu de todos os cargos, até como prefeito, Wilson, deu para governador. Justamente pela gratidão e pelo espírito do povo de Salvador a um grande trabalho que fez a CM Neto. Então, suceder ele não é nada fácil. Pronto, conseguimos a nossa nota, nossa justificativa. E Bruno passou bem de ano. E veja, eu aprendi o seguinte, meu pai tem uma força incrível na minha vida. A gente tirava 10, aí meu pai dizia, nunca vai estar perfeito. Se esforce mais, você tem condições de ser melhor, porque você pode mais. Então, eu dou sempre 9 a gestões que eu acho boa, porque é uma mensagem de que você está bem, mas você pode fazer melhor. E pelas qualidades que Bruno Reis tem, ele pode ainda ser melhor, por incrível que isso pareça. Tem convidados que dão 9 aqui também, e aí falam, não dou 10 porque a busca pela... Perfeição é sempre importante. Exato. Acho que a perfeição nem alcança, mas... Mas você tem que buscar. Buscar, exatamente. Por exemplo, nós nunca seremos igual a Deus, mas nós sempre devemos querer ser melhores. Então, assim, acreditar em algo que é muito melhor, seja a sua religião qual for, acreditar em algo que é muito maior do que você e muito melhor do que você, faz você querer melhorar também. É verdade. É isso aí. Bom... Só mais um recadinho, só para reforçar, na verdade, o recado que eu já passei aqui. interiorbaiano.com.br, o nosso site, nosso portal, tá lá, com todo o nosso bate-papo aqui, desdobramentos dos podcasts que já aconteceram, viram notícia, tá? Então não é só assistir aqui o podcast, não, isso vira notícia, tem lá. Tem que estar lá. Notícias da região aqui de Vitória da Conquista, de Salvador também, tá tudo lá, recheado, atualizado diariamente, acessa aí. Estamos nas redes, viu? Spotify, procura aí, Interior Baiano Notícias, Instagram, Interior Baiano. Tá tudo lá. Facebook também. Interior Baiano. Também tá tudo lá. Rapaz, e o YouTube. O pessoal sai de lá conectado. A gente tá online. Procura aí a gente. Bom, agora a gente vai para um quadro que a gente adora. Infelizmente é quando tá acabando, né? E o papo tá tão bom, a gente não quer acabar não. Mas a gente fecha de um jeito mais dinâmico, mais descontraído, que são 8 nomes e suas definições, né? A gente elencou aqui alguns nomes e pede para você definir, seja numa palavra, se for possível, ou então uma breve frase. A gente dá uma colher de chá, porque isso é uma colher de chá, essa breve frase. Então, por favor, amigo, faça as honras. Ó, tá vendo? Então, Júlia deixou eu começar hoje. Brincadeira, sempre dele. Vai lá. Primeiro nome, Bruno Reis. Amigo. Jerônimo Rodrigues. Esforçado. ACM Neto.
Líder. Rui Costa. Rui Costa. Ela fez de pirraça, viu isso aí? Vai lá. Dedicado. Ana Paula Matos. Ana Paula Matos, amiga. Ciro Gomes. Preparado. Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente. Um cara que foi 3 vezes presidente. E Jair Messias Bolsonaro. Olha, verdadeiro. Eu tenho diferenças ideológicas grandes e profundas com Bolsonaro. Fui oposição durante todo o período de Bolsonaro. Mas ninguém pode dizer que ele não foi uma pessoa verdadeira e que ele procurou, dentro do que ele acredita, fazer o melhor. Eu acredito que é de outra forma. Então, assim, eu me dou bem com bolsonaristas na Bahia, como João Roma, como Roberta Roma, são amigos queridos. Mas, como eu disse, eu penso diferente. Eu tenho o direito de pensar diferente. Pronto, 8 nomes. lá. Foi muito difícil, não foi não? Deu uma sacudida. Eu pensei que você ia dizer o Wilson, aí eu já ia sair Rapaz. aqui. Não, eu posso perguntar aqui agora. Não, peraí. Vamos com calma. Depois você me fala. Eu tratei... Eu mando no zap. Beleza. Olha, vixe, você moral. Ô, tadinho, ficou sem graça. Ela já me expulsou de conquista e tá te tirando da bancada. Rapaz, olha só, vocês estão me pintando como vilã aqui. Parem com isso, viu? Não, gente. Não é não. Oh. Mulheres fortes. Ah, tá bom. Tinha uma autoexecutiva de uma grande empresa, e aí diziam que ela era autoritária, exigente demais. Aí ela usou uma frase que eu gostei muito, e eu repito para minha filha. Eu tenho uma filhinha de 13 anos, né? Ana Júlia. É Júlia minha também. xará. Que é o seguinte: eu sou uma mulher autoritária e exigente no meio de um monte de homem afável. Eu uso desse jeito. Eu gostei muito da frase, que mostra realmente a necessidade aí da força da mulher. Tem que, ainda, infelizmente, a mulher tem que ter 2, 3, 4, 5 vezes mais esforço para chegar no mesmo lugar. Então, assim, a essas mulheres fortes, eu homenageio em seu nome, Júlia, que está na bancada com o Wilson, mas você, para chegar aí, foi 5 vezes mais difícil. Infelizmente, a gente está lutando para que isso diminua ou acabe, mas ainda a gente tem que reconhecer que o machismo ainda é muito forte na nossa sociedade. Vamos correr atrás. Mas, gente, eu não expulsei ninguém não, tá? Antes que pegue mal aí, pelo amor de Deus. E aqui na Flamboyant... E Vinícius disse que ia sugerir me dar um título de cidadão conquistense. Aí, eu digo, eu já tenho, porque eu falo moço. já tá enraizado. Já tô enraizado. E tem o sobrenome Prates, meu amigo. Não tem nem como dizer que não... É o currículo perfeito para ser conquistense. Deputado, a gente só tem a agradecer sua presença. Foi um bate-papo super descontraído, super rápido. legal, divertido. Passou rápido, né? Verdade. Então... Só alegria, só agradecer, gratidão mesmo. E assim, Interior Baiano tá de portas abertas. Quem sabe volta aqui como pré-candidato, como candidato. Quem sabe volta com novos projetos para contar pra gente. Então assim, só 5 meses de legislatura. Pois é. Ainda tem muita coisa para rolar. E vamos fazer um balanço aí do ano, um balanço dos próximos semestres pra gente estar atualizando aí. Vindo a conquista, a casa aqui tá de portas abertas. Eu sempre tô por aqui. Eu queria agradecer a você, a Wilson. Eu queria agradecer a você, Júlia, a Wilson, a todo o Interior Baiano. A todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, e dizer assim, mais uma vez, pedir desculpas pelos meus erros, pelos meus defeitos, mas dizer que nós todos temos a humanidade, e dizer a essas pessoas que elas podem ter certeza que Léo, né, porque eu não gosto desse negócio de deputado, não gosto desse negócio de nome completo. Meu pai, inclusive, se retou, porque quando eu fui disputar minha primeira candidatura, ele queria que eu botasse Leonardo Prates. Eu falei, isso tá pesado. Aí eu botei Léo Prates, aí a pessoal, Léo, aí eu gostei. Eu sou meio informal mesmo, como eu disse, então, com minhas qualidades e os meus acertos também, as pessoas podem ter certeza que eu estou sempre buscando fazer o melhor dentro daquilo que acredito, da minha verdade. Por isso que, diferente de muitas pessoas, eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo o sono dos justos, porque... mesmo com os erros, eu procurei, naquele momento, fazer aquilo que acreditava ser o melhor. Então, obrigado, Vitória da Conquista. Meu amor eterno a essa cidade, a esse povo, a essa gente. Gostava muito de ir ali na Pracinha do Gil, na Micareta, na Olívia Flores, tomar uma cervejinha na época da juventude. Dona Ana Paula, na época de solteiro, viu? Pelo amor de Deus. É bom ressaltar. Toda a Vitória da Conquista, viu? Obrigadão, Léo. E obrigado, Wilson, também. Por sempre... Obrigado, Júlio. Obrigado, deputado. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Valeu. O informal também.
Obrigado você Obrigadão. também. E obrigada também a você que nos acompanha, que nos acompanhou agora, e vai nos acompanhar nos próximos episódios também, eu tenho certeza. Então, até a próxima e é isso aí. Tchau, Vamos nessa. tchau. Tchau, gente.